Tava conversando ontem, gente, com a Ana Lesnovski, a nossa querida host lá do Meteor Brasil, né? Tava falando um pouco com ela e a gente tava falando um pouco como é que foi o efeito, né, da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, que foi uma catarse e que a gente não pôde nem comemorar direito, né? Porque em seguida os golpistas vão para o Congresso Nacional e tentam arquitetar aquele golpe, né, que a gente viu. Aquele golpe em andamento, aquela palhaçada em execução. E a coisa desanda. E aí começa o papo que o Reinaldo Azevedo está desmentindo hoje na coluna dele, do Fux, que agora é um neo-bolsonarista, né, antigamente um lavajatista. Ele começa agora a articular para pedir vista no processo do Jair Bolsonaro. E a gente tem agora esse assessor do Braga Neto que diz que o Bolsonaro sempre tentou se manter no governo depois da derrota dele, mesmo com a derrota dele nas eleições. Gente, a gente não pode perder em consideração que é o seguinte: a gente tem que brigar, e a nossa briga não é revolucionária, a nossa briga é dentro do sistema. A gente tem que brigar pela devida punição. O Bolsonaro tem que ser condenado nesse ano. O Bolsonaro tem que ir regime fechado nesse ano. O Bolsonaro ultrapassou todas as linhas do aceitável em cima da pregação golpista dele, que não acabou. Tem um filho dele nos Estados Unidos pedindo uma intervenção internacional no Brasil. Esse é o tamanho do buraco que a gente está enfiado. Não pode ter pedido de vista a ponto de jogar uma prisão que é esperada por todos para o ano das eleições. A discussão eleitoral não pode ser contaminada. E eu espero que o Fux não tenha mesmo essa coragem, viu, César Augusto? Não tenha, que ele seja o covarde que ele sempre foi. Que ele seja o cagão que ele sempre foi. Perdoem meu francês aí a essa altura já de manhã. Porque nós precisamos de uma resposta nesse ano. Já demorou demais o processo do Bolsonaro. Já demorou demais, foram respeitadas todas as prerrogativas. Não é nada igual a Lava Jato, diferente do que dizem esses bolsonaristas. Diferente do que dizem os bolsonaristas, nós estamos vivenciando um processo regular. E um processo que, considerando os privilégios de que Bolsonaro goza, e Bolsonaro goza de muitos privilégios, considerando os privilégios que Bolsonaro goza, o processo se arrasta do ponto de vista do que poderia acontecer com ele. É um processo muito lento, é um processo muito devagar, é um processo que não está andando tão rápido assim, não. Não está andando tão rápido assim, não. Por isso, tem que ser condenado nesse ano, para não vir nenhuma acusação de manipulação eleitoral. Alexandre tem que tocar o processo, o Supremo Tribunal Federal tem que tocar o processo como a primeira turma tem tocado. Rapidamente, ouvindo todos os depoimentos, dando amplo espaço para a defesa, não constrangendo o réu diante das transmissões televisionadas, não vazando coisas antes da hora, mas tem que ser condenado nesse ano e a pena tem que ser 40 anos. 40 anos de cadeia por tentativa de golpe para que nunca mais se repita. Para que nunca mais se tente. Para que nunca mais tenham a tentação de imaginar
que eles podem fazer alguma coisa com isso. Que eles nunca mais tenham a ideia de fazer algo remotamente parecido. Que eles nunca mais tenham a ideia de envolver as pessoas nisso. Que eles nunca mais tenham a ideia de jogar essas questões dessa forma. Então, meus caros, vamos falar seriamente a respeito das punições para os golpistas. Não é um crimezinho, não é corrupção. Nós não estamos falando de corrupção quando nós falamos em punir os golpistas. Não é o discurso lavajatista. Nós estamos garantindo a existência do Brasil com a punição a Jair Bolsonaro. Nós estamos garantindo a existência da nossa soberania com a punição a Bolsonaro. Nós estamos garantindo as nossas fronteiras, nós estamos garantindo o nosso meio ambiente, nós estamos garantindo a nossa visão política. Nós estamos garantindo a nossa política. A política vai ser a primeira a ser morta se Jair Bolsonaro tiver algum tipo de anistia, algum tipo de arrego, algum tipo de não punição. Bolsonaro vai deturpar esse regime político se nós arregarmos de alguma forma porque ele deve sofrer de sanção dentro da justiça. O Brasil depende da prisão de Bolsonaro para andar. O Brasil depende... Estou até mandando já o editorial para o nosso querido Gabriel. É isso. O Brasil... Como é que é? Não for condenado. Tem que condenar. Capa. Então, a gente tem que fazer essa correlação direta. Essa correlação direta que a Isabel Cristina está fazendo aqui no chat. Brasil soberano, bolsonaristas fascistas, traidores da pátria, sumam daqui. Tem uma correlação direta. Você defende Brasil soberano? Você defende patriotismo de verdade? Você defende as pessoas que você ama? Você defende realmente as pessoas que você ama? Você defende o seu partido político? Você defende o seu movimento social? Você defende a terra que você ama? Você defende que o meio ambiente seja ainda sustentável nas próximas gerações? Então você tem que condenar o Bolsonaro. Você tem que defender a punição a quem tenta dar golpe de Estado. É o mínimo, gente. É o mínimo. É essa convocação patriótica que nós temos que fazer agora. Essa é a convocação patriótica que nós temos que executar agora. É desse tipo de patriotismo que nós dependemos agora. É desse tipo de ascensão que nós precisamos agora. Nós não podemos, nós não devemos manter o Brasil refém de um cara que tenta golpe de Estado. Isso faz mal para todos nós. Isso faz mal para todos nós. Isso adoece o nosso país. Ontem eu estava exibindo, a gente estava na live da Sacolinha, infelizmente não batemos as metas ontem, e a gente precisa muito do apoio de vocês, meus queridos. Cada superchat, cada membro. A Pisci da Lara, eu gosto que ela sempre manda cincão para nós. Pisci, adoro você. A gente chegou a bater papo naquela vez, né? Eu ainda estou lembrado da vez que a gente conversou. Cada contribuição de vocês ajuda a gente a manter a fé nessa luta, que eu repito para vocês, é uma luta patriótica e patriótica de verdade. Aqui não é patriótico de camiseta da seleção brasileira. Aqui não é patriótico de símbolos nacionais ocos. Aqui é patriótico no sentido de que vocês amam o país onde vocês estão, vocês amam a cidade onde vocês estão.
Vocês amam o companheiro, a companheira, o companheiro que vocês estão. Vocês amam as pessoas que acompanham tudo que vocês fazem. E a partir disso, a partir desse carinho, a partir desse pertencimento, vocês defendem o que é certo. Vocês defendem o nosso sistema de justiça. A Sofia estava lembrando outro dia, né? Eu gosto muito de citar as meninas do Meteoro, a gente bate mó papão a respeito dessas coisas. A Sofia estava citando o Foro de Teresina da revista Piauí, e é importante, se a gente não tem o nosso sistema de justiça protegido, a gente perde o país. A gente perde o país. Fala, Marcos Rodas, estou no meu editorial, meu querido. Estava comentando da coluna do Reinaldo e estava falando sobre a necessidade do Bolsonaro ser preso esse ano. Porque é uma questão patriótica. É uma questão de você defender o Brasil. Se você não defende o Brasil, você não defende o Bolsonaro preso nesse ano. E ele tem que ser preso no regime fechado. Ele tem que ser condenado a 40 anos. A 40 anos. A condenação do Bolsonaro significa a recuperação de um país. Nós perdemos o país por 4 anos. Nós perdemos o Brasil por 4 anos na mão de lunáticos. Nós perdemos a discussão política por 4 anos nas mãos da extrema-direita. Nós perdemos o país durante esse tempo. Nós perdemos. Nós sofremos. Teve gente que perdeu pais. Teve gente que perdeu famílias. Teve gente que perdeu a vontade de viver. Teve gente que sofreu nesse processo. Nós sofremos com sangue, suor e lágrimas. Nós sofremos muita coisa no meio desse caminho. E muito do trabalho que eu faço aqui, gente, muito do meu trabalho que eu faço aqui é para a gente recolher os nossos sofrimentos, a gente recolher tudo que a gente perdeu no meio do caminho, a gente recolher as nossas perdas e converter em vitórias. E reconstruir a civilização. O jornalismo tem muito esse papel. O jornalismo não tem o mesmo papel da justiça, ele não é um juiz, mas ao relatar os fatos, ele dá uma chance minimamente de uma reparação histórica, de uma criação de conhecimento científico, de uma reestruturação do saber. O jornalismo ele anda muito junto, o bom jornalismo, ele anda muito junto da educação, o bom jornalismo anda muito junto da ciência, o bom jornalismo anda muito bem com a minha outra faculdade, que é a filosofia. Eu estou o tempo inteiro aqui nos nossos editoriais e conversando com vocês, tentando construir conhecimentos, tentando construir, estruturar o nosso campo político progressista, para que a gente vá para a rua, que a gente vá nos nossos movimentos sociais, não só com chavões, não só com as palavras de ordem, não só com as palavras militantes. A gente está estruturando para vocês aqui o trabalho de informações em prol da construção de um país soberano, de um verdadeiro patriotismo, de um verdadeiro sentimento com a sociedade, de uma conexão, e aí que eu falo, não é a globalização capitalista, mas de uma verdadeira conexão internacional. Eu sou nacionalista, eu defendo a soberania, mas eu defendo também a interação com outros países. Não a interação submissa, não a interação que o império faz com o sul global. Eu defendo relações sadias entre países. Eu defendo um pensamento mais coletivo em cima das questões climáticas. Eu defendo que a gente não jogue o mundo no apocalipse, que é o que a extrema-direita faz. A extrema-direita brinca com o fim do mundo. A extrema-direita brinca com o fim da nossa espécie. A extrema-direita brinca com um mundo insuportável. E a esquerda e os pensadores conscientes e os pensadores que constroem ciência, a gente tem que pensar num mundo muito melhor do que esse em que nós vivemos. Num mundo em que não se desperdiça recursos naturais.
num mundo em que as nossas ideologias convergem pelo bem comum, em que a gente não defende um valor vazio como o dinheiro. A minha missão aqui é muito difícil, gente, porque eu peço para vocês aqui superchats, eu peço para vocês aqui membros, eu peço aqui para vocês que a gente bata as nossas metas financeiras, mas não pensando unicamente no dinheiro, porque se a gente fosse pensar unicamente no dinheiro, a Folha Democrata não seria exatamente o modelo mais sustentável de dinheiro. Seria mais fácil eu pegar esse público que eu tenho aqui e vender para uma empresa. Mas não, a gente pede para vocês financiarem esse trabalho, porque esse trabalho tem uma utopia por trás. Esse trabalho tem uma crítica profunda ao capitalismo por trás. Esse trabalho tem um questionamento do sistema que nós vivemos. A gente não pode viver, gente, só para pagar boleto. A gente não pode viver, gente, só para pagar conta. E quando eu falo isso para vocês, eu estou falando um pouco para mim também. Eu não posso viver só para pagar boleto. A gente tem que viver com algum objetivo. A gente tem que viver na construção de alguma coisa dentro da sociedade. E é por isso que a gente coloca metas, é por isso que a gente coloca desafios, é por isso que a gente briga. É por isso que a gente desenvolve o que a gente vem criando ultimamente. Quando a gente deixa para lá essas demandas que nós temos, a gente se torna cínico, a gente se torna cético, a gente se torna hipócrita. E nós não podemos ser hipócritas quanto à intencionalidade do que a gente quer fazer. A gente não pode ser falso em cima do que a gente quer fazer. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser inteiro. É evidente que o Pedro que comunica aqui com vocês aqui na Folha Democrata não é o Pedro que o meu pai conhece, não é o Pedro que as pessoas que me conhecem mais na intimidade sabem. Eu sou, de uma certa forma, aqui dentro do YouTube, um personagem. Vocês veem um eu chapado aqui dentro. Vocês veem as características afloradas que eu quero que vocês vejam. Às vezes vocês veem aqui um pouco de raiva, de revolta, de contundência, de crítica. Às vezes vocês veem aqui o cara que é admirador da cultura digital, às vezes vocês veem o cara aqui que gosta de cultura estética, da música, das artes. Às vezes vocês veem aqui o jornalista sistemático, eu produzo notícia em escala quase industrial, e às vezes eu me perco um pouco nisso, eu deveria às vezes ser um pouquinho mais artesanal, talvez na produção de fatos. Mas mesmo sendo um personagem, a intencionalidade do que eu trabalho aqui dentro do YouTube e o que eu trabalho pela punição do Bolsonaro e pela punição dos golpistas e pela punição da extrema-direita, é um Pedro inteiramente verdadeiro. Isso não é um personagem. Isso não é um personagem. Eu ideologicamente sempre me opus ao extremismo de direita. Eu ideologicamente levei as últimas consequências à apuração, à pesquisa e o entendimento dos malefícios que o extremismo de direita causa na sociedade. E tal como uma pessoa que pesquisou profundamente esse campo, eu não posso me dar a metade nas intencionalidades que eu trato, nos editoriais, na opinião que a gente desenvolve por aqui. Eu tenho que estar inteiro contando para vocês os malefícios disso tudo. Ainda que seja dentro de um personagem. Ainda que seja dentro de um círculozinho, de uma restrição que eu me coloco, porque a gente não pode ser inteiro em todas as coisas. E dentro desse personagem tem muita verdade no que eu converso com vocês aqui. Seria muito mais fácil para mim dizer para vocês, e também ser de uma certa forma,
Só uma casca, só determinadas expressões. E tem muita gente no YouTube aqui que é isso, tá? Tem muita gente aqui no YouTube que escala um determinado vocabulário, escala algumas palavras-chave, repete essas palavras-chave de uma maneira circular e não sai disso. E não ousa sair disso. E isso também é um problema nas colocações ideológicas que são colocadas nessa plataforma. Então, a gente tem que ser, meus amigos e minhas amigas, muito verdadeiro nas colocações aqui. E muito verdadeiro porque é o seguinte, na pandemia, isso foi uma coisa que eu fiquei matutando muito enquanto as coisas aconteciam, enquanto a gente via os nossos amigos sofrerem isolados em casa, enquanto os bolsonaristas iam para a rua para motociata, enquanto as pessoas ainda faziam festa no meio da pandemia, enquanto as pessoas adoeciam, enquanto as pessoas eram entubadas, enquanto acontecia toda aquela desgraça, eu refleti muito sobre, eu acho que muitos jornalistas refletiram sobre isso. Alguns não têm escrúpulo, alguns não têm critérios, alguns não têm muita coisa. Mas as pessoas que pararam para refletir um pouco a respeito das suas carreiras pensaram: olha, o que eu fazer daqui em diante tem consequências. O que eu fizer aqui, o que eu falar diante de um público, que pode ser de 10 pessoas, que pode ser de 100 pessoas que estão assistindo agora nesse momento, que pode ser de 1.500 pessoas, que podem ser de 4.000 pessoas, que podem ser de 10.000 pessoas, e eu converso com todos esses tamanhos de público. Tudo que eu for falar, eu pensei comigo na pandemia, vai ter consequências no sentido de salvar ou de sacrificar vidas. E eu conversei com fontes, eu conversei com pessoas que estavam envolvidas diretamente com o que estava acontecendo, e a gente viu muita gente morrer por negligência daquele governo. A gente viu muita gente perder o oxigênio por conta de negligência daquele governo. Então, sabendo todas essas coisas e sabendo do peso das minhas palavras e da minha profissão, e da criação do conteúdo e da notícia que a gente desenvolve juntos aqui, eu não posso não desejar menos do que a prisão do Bolsonaro. Eu não posso desejar menos do que a punição aos golpistas. Eu não posso desejar menos do que as críticas devidas aos propagadores do aquecimento global. Eu não posso desejar menos do que uma coerência política do nosso campo de esquerda. Eu não posso desejar menos do que um Supremo Tribunal Federal que faça o mínimo possível e que não caia nas arreganhas de um Fux da vida, de um Cássio Nunes Marques ou de um André Mendonça. Eu não posso desejar menos do que a reeleição do presidente Lula, do que a eleição de lideranças de esquerda, do que políticos e representantes políticos que pensem no social e não somente no econômico. Eu não posso desejar menos do que a prosperidade dos canais de esquerda, a necessidade do seu financiamento devido, a expansão das suas atividades e cada vez mais pessoas que critiquem o capitalismo. Eu não posso esperar menos do que esse público distinto que para me ouvir às 8 da manhã falando coisas que eu não roteirizo. Não tem roteiro esse editorial, tá, gente? Não tem roteiro. A estrutura do editorial geralmente são as colunas do Reinaldo ou algum fato relevante do dia e são links que eu estabeleço e que eu vou construindo o texto em cima disso. Mas no final das contas ele é um texto para ser lido, ele é um texto para ser redigido, ele é um texto que está conectado com as duas pontas que eu estou retratando aqui. Ao mesmo tempo, sim, dentro do YouTube eu sou um personagem, esse personagem às vezes revoltado, esse personagem às vezes puto, que não pode estar exatamente puto, mas naquele contexto ele trabalha essa emoção, e ao mesmo tempo é um Pedro original. O Pedro que muitas pessoas conhecem na intimidade, porque eu realmente penso essas coisas. Eu não sou um hipócrita, eu não sou um cínico. Talvez eu seja menos idealista do que eu gostaria. Mas as idealizações, elas ganham peso e elas ganham forma quando nós somos realistas e construímos a estrada rumo às nossas utopias.
Eu sou muito pouco utópico, mas dentro da minha prática, a gente pode construir novas utopias. A gente pode trazer novos pensares dentro do mundo. O jornalismo, ele às vezes é um local de muito anti-intelectualismo, mas o meu jornalismo, a minha imprensa, a minha comunicação, eu quero que vocês todos sejam intelectuais, não no sentido elitista da palavra, mas eu quero que vocês peguem as informações que eu passo para vocês e que vocês reflitam. Eu quero efetivamente que vocês saiam desse noticiário aqui da manhã mais reflexivos e mais felizes do que quando vocês entraram. Ou que pelo menos quando vocês saírem mais tristes, vocês tenham uma revolta real. Que vocês sintam na pele a vontade de mudar as coisas. Que vocês não saiam só com o sentimento de impotência, só com o sentimento de uma leitura de uma notícia. Eu tive o insight que eu deveria fazer esses editoriais aqui com vocês, quando algumas pessoas disseram no chat que eu dava esperança para elas, e eu acho que esperança é um sentimento muito interessante. Agora, mais do que a esperança, eu acho que a gente tinha que trabalhar o nosso desenvolvimento mental. E aqui eu não trago uma linguagem de coach de autoajuda. Aqui eu trago a linguagem que eu aprendi dentro do conhecimento filosófico. Desde Sócrates, que falava com a polis, passando até por filósofos mais contemporâneos que abriam jornais e que conversavam com seu público através da comunicação. Então é muito importante isso. Eu não estava nem prevendo falar a respeito dessas coisas, mas eu acho interessante para vocês saberem. Sim, o Pedro que está conversando com vocês é um personagem, mas não. Ao mesmo tempo, eu não sou personagem. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é exatamente o que eu penso. É exatamente o que pode ser feito. Então, é muito interessante trabalhar esses conceitos, é muito interessante trabalhar essas questões, e a gente precisa desenvolver juntos isso para a gente seguir. O Eduardo Moreira tá falando que vai se candidatar, é isso mesmo? Ou você tá deduzindo, Malu? Beijo, querida. Tá dizendo que o ICL tá fazendo torcida. O ICL é mais crítico mesmo, não tem jeito. Psicólogo querido, e a terapia aí mandou uma mescla entre aquela vontade violenta assíria e a necessidade de transmitir informações com a intenção de trazer fôlego para quem acompanha. Bom dia, chat. Não, mas é isso, gente. É isso. Eu quero dar fôlego para vocês. Aqui, gente, o espaço que a gente está construindo aqui, vejam bem. Óbvio, eu sou um cara que está deduzindo, né, Malu? Então, achei que ele tinha falado isso. Mas não, eu acho que. Não sei se nessa eleição, mas o Eduardo Moreira parece que tem intenções políticas mesmo. Mas assim, eu não tenho. Pedro, não tenho intenção, tá, gente? Eu quero publicar meus livros, eu quero que esse canal cresça, eu quero que vocês paguem as nossas metas de superchat. Já recebi convites para entrar em partidos, não quero entrar em partidos, meu trabalho é outro. Acho que eu preciso, inclusive, melhorar aqui no YouTube antes de pensar em qualquer outra coisa, mas a priori eu não tenho a menor intenção de me candidatar a coisa nenhuma. Mas uma coisa que eu prefiro muito mais ter contato com políticos do que ser eu o próprio político. Mas uma coisa que eu penso e trabalho muito com vocês, gente, é essa coisa também da gente ser um pouco no YouTube, um pouco menos personagem. E eu falo isso de um lugar correndo um risco tremendo de me tornar também um personagem. Eu tô falando essas coisas para você e fazendo um alerta para mim mesmo. Para eu tomar cuidado, para eu não virar também uma caricatura. Para eu também não virar um espalhador de senso comum. Porque o que a gente está desenvolvendo aqui nesse canal não é senso comum, gente. Não é sequer fácil de ser desenvolvido. Nós estamos numa lógica algorítmica em que me coloca contra outros canais do meu mesmo campo e, ao mesmo tempo, a gente tem uma postura aqui muito mais cooperativa, mesmo quando eu sofro ataques. Eu não me rebaixo a responder da mesma forma.
Eu prefiro responder de uma forma superior e não é porque eu me acho superior. Eu prefiro responder de outras formas. E ao mesmo tempo, com vocês que me acompanham, eu aposto com vocês que me acompanham que a gente vai construir uma coisa muito legal aqui. Eu quero fazer uma comunicação diferente. Eu quero fazer uma comunicação com vocês que a gente aprofunde os temas. E é muito importante isso. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.